Flávio Bolsonaro anunciou sua candidatura no dia 9/12. Nós realizamos essa pesquisa entre os dias 2 e 5 de dezembro. E aí nós não colocamos ele no estudo, fizemos um estudo aqui de voto, primeiro cenário e segundo cenário, que seria o segundo turno, e é o que eu vou apresentar para vocês, sem o nome de Flávio, mas ainda com o nome de Jair Bolsonaro. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político, aqui sócio-diretor do IBESP, e vou apresentar para vocês a pesquisa que todo mundo gosta, aquela pesquisa de voto, né? É a pesquisa que é a menos importante, pesquisa é a que mais prestam atenção, né? E por que é a menos importante? Eu sempre falo a mesma coisa. Se você não leu o meu livro, vá lá e leia o meu livro, tá? Tá na Amazon, compra o livro, me ajuda aí, não ajuda em nada, porque o que eu recebo da Amazon é tão pouco que não vale a pena. Eu fico feliz que é o livro mais vendido sobre pesquisas eleitorais, onde eu explico. O nome é muito sugestivo e eu falo isso para todo mundo. Você não entende nada de pesquisas eleitorais, tá? Mas ali eu vou explicando sobre uma pesquisa e sempre falo a mesma coisa. O voto estimulado é a coisa menos importante de uma pesquisa. É aquele que você olha, tá bom, obrigado, passa e vamos ler a pesquisa com outros olhos. Mas eu sei que todo mundo gosta, né? O jornalismo gosta, dá clique e tal. Então a gente está fazendo, é a última pesquisa de voto que a gente faz. Eu só vou voltar a fazer pesquisa em 2027 sobre isso, porque em ano eleitoral nós não realizamos pesquisas de voto, porque eu sou contra isso. Eu já falei isso no vídeo passado, onde eu apresentei o estudo de voto espontâneo dessa mesma pesquisa, que é o voto de lembrança. E aí eu já falei todos os meus motivos lá, mas eu faço questão de deixar claro, né? Aí você faz, esse é um dado que os institutos, infelizmente tem instituto que comete fraude, tem instituto que não é confiável, mas o político gosta disso, acaba tentando usar isso como marketing de guerrilha. E esse é um dado que não é importante, é um dado que está um momento ali em que a gente precisa entender realmente grau de conhecimento, potencial de voto, entre outros pontos, convicção de voto, potencial de abstenção de voto. Você nunca ouviu isso? Claro que nunca ouviu, porque só o IBESP faz. Tá? Então a gente entende ali, ó, quantos por cento tem aquele eleitor, tem muito eleitor que vota na pesquisa, que depois no nosso estudo aqui criado a gente entende, percebe que aquele eleitor não vai votar. Então o que valeu a opinião dele, né? Então a gente percebe isso. Mas aqui hoje eu vou falar sobre o voto estimulado. A gente fez ali primeiro um primeiro cenário, onde a gente colocou, está na página 6, 7, eu vou mostrar aqui porque eu estou com a pesquisa completa, mas eu vou passar depois, vocês vão ver. No primeiro cenário a gente colocou Lula, Jair Bolsonaro, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Tá? A gente colocou ali os principais candidatos, porque na minha cabeça aqui, se Jair Bolsonaro está apto a concorrer, Tarcísio de Freitas não concorreria. Tá? Então eu precisava fazer dois cenários. O primeiro cenário eu fiz esse aqui, porque na minha cabeça Jair Bolsonaro seria o candidato contra ali o Lula e sem o Tarcísio. Né? Então para a gente fazer aqui, tá, tira o Bolsonaro, põe Tarcísio, tal. Essa é uma pesquisa que é financiada com os meus recursos próprios. Quanto maior a pesquisa, mais investimento eu tenho que fazer. Fica muito caro, eu não ganho um centavo para apresentar isso aqui para vocês, né? Então, esse aqui é um dado que eu tento tirar com menos pergunta possível, tento tirar o máximo possível, ter a maior produtividade. Então, o que nós temos aqui, né? O Lula com 35,9, Jair Bolsonaro com 31,3, Ratinho Júnior com 8,8, Ronaldo Caiado com 7,2, Romeu Zema com 2,9. O que eu posso dizer aqui? Fica muito claro que existe uma polarização entre o bolsonarismo e o lulismo. Tá? Então, o Bolsonaro, a partir dessa pesquisa foi realizada até o dia 5 de dezembro, dia 9 foi anunciado o Flávio Bolsonaro. Qual é a tendência? Se Flávio Bolsonaro começar a andar no Brasil, eu sou escolhido de Jair Bolsonaro, a tendência é que os votos bolsonaristas e de uma direita antissistema, que me parece o bolsonarismo virou isso, né, um antissistema contra tudo que está acontecendo no Brasil, virou essa chave, e me parece, aqui é um dado que eu posso falar para vocês, que nessa semana a gente realizou uma pesquisa muito interessante em 2 cidades grandes, e onde a gente implementou isso, né? Onde a gente conversou, quando a gente fez a pesquisa e percebeu que era bolsonarista, a gente implementou alguma coisa. As pessoas estão procurando um candidato que seja contra o sistema.
contra o mercado financeiro. Aí você fala assim, mas isso aí é um cara de ensino superior, que representa ali 17% do eleitorado. Sim, só que essas pessoas começaram a influenciar pessoas de ensino médio e também alguma parte das pessoas de ensino fundamental, que representa cerca de 38% do eleitorado brasileiro. Então o que está acontecendo? As pessoas estão revoltadas. Não, vamos lá, vou traduzir isso para vocês. Como que a pessoa que estudou menos fala que ela é antissistema? Não é isso. As pessoas estão revoltadas porque há 30 anos o Brasil, a pessoa só empobrece. A pessoa não consegue comprar um carro, a pessoa não consegue comprar uma casa, ela trabalha muito para pagar a conta, enquanto isso ela vê pessoas cada vez mais ricas e estourando escândalos de milhões. Então ela fala, poxa, eu preciso de alguém que seja contra tudo isso. Bolsonaro em 2018 foi contra tudo isso e Bolsonaro carrega com ele essa bandeira. Então quem assume o lugar de Bolsonaro assume essa pessoa antissistema. Percebe que eu não estou usando aqui nem o termo conservador nem direita. O que eu estou dizendo é o seguinte, um político que seja contra o que está acontecendo hoje. Tá? Então contra o que está acontecendo hoje. O Brasil é um país que as pessoas estão indo embora morar no Paraguai, os pequenos empresários, tem muita gente indo embora para a Europa, tem muita gente indo embora para os Estados Unidos. É um país que tem mais gente saindo que entrando. Então é um país que não está atraindo as pessoas e as pessoas cada vez mais revoltadas. O que acontece nas pesquisas municipais, elas estão apontando muito para o prefeito. Aí elas começam a perceber que aquele problema não é de prefeito, aponta para o governador. Eu percebo que não é um problema de governo de estado, é um problema de governo federal. E aí quando ela começa a perceber o que está acontecendo no país, então existe uma revolta muito localizada, né, contra um grupo brasileiro do Brasil que parece que está tudo bem, né, que o Brasil está tudo bem, que é Brasília, né, existe um descolamento, eu sempre falo isso, existe um descolamento muito grande do meio político da população. E as trombadas acontecem quando chega numa eleição e a pessoa fala, eu tive 1 milhão de votos, agora não tive 10 mil votos. O que aconteceu? Porque a população, ficou desconectado do calor do povo ali. Então, Bolsonaro carrega isso. Então, quem está no lugar de Bolsonaro, e se tiver o sobrenome dele, leva uma vantagem, né? Porque fica simples a transferência de voto. E aí, ele pega e traz com ele esse eleitor que vem aí triste, revoltado, que quer mudança, tal. Todos os outros candidatos são vistos como não vai trazer mudança, que é do mesmo grupo do sistema, entre aspas, aí. Eu quero falar, não estou querendo ofender ninguém quando eu falo sistema, estou dizendo assim, as pessoas distantes do povo, vamos falar de uma forma mais simples, né? E aí as pessoas não estão. Então a gente pega Ratinho Júnior, por exemplo, que é um governador com uma alta avaliação lá no estado dele. Por que ele não é visto bem nacionalmente? É porque não é conhecido? Tal? Não é, porque na cabeça das pessoas ele não representa essa mudança. Ronaldo Caiado também é um governador que tem ali uma imagem de direita, tal, é do Centro-Oeste, aí tem um problema, porque o Centro-Oeste tem uma densidade populacional muito pequenininha, e tem um outro problema, as pessoas têm um outro candidato que fala, não, quem pode romper esse sistema não é o Caiado. E o Romeu Zema é um governador que não tem avaliação, e aqui eu falo isso porque a gente fez pesquisa no governo, no estado de Minas, e também não tem essa avaliação tão boa como ele tem uma imagem. Então, eu já falei isso no outro vídeo, a imagem do Tarcísio e a imagem do Zema são muito parecidas, é uma imagem de gestores, de pessoas centradas, tal, mas o governo dele não tem aprovação do tamanho da imagem dele. E aqui aí você tem o eleitor, aí você fala, mas o eleitor vota na imagem, mais ou menos, porque eu posso ter aquilo, poxa, eu gosto muito dele, acho que é um cara legal, mas ele não me entrega. Tá? Eu simpatizo muito com esse jogador, mas ele não faz gol, ele não vai jogar no meu time. Então aqui o Romeu Zema também tem esse problema. Você pega o colégio eleitoral de Minas, está logo atrás ali de São Paulo, tem 853 municípios e ele não consegue ter 10% de voto. Tá? E tem 2,9%. Então, quando a gente olha aqui nesse voto, eu não vou falar muito para não me alongar muito, mas depois vocês podem olhar, já está no nosso Telegram esse estudo aqui, tá? Já está no nosso canal de Telegram em PDF e também o link da análise. Então você pode ver aqui, ó,
Você vai lá, clica lá, dá uma olhadinha na pesquisa em PDF e tal, faça a sua análise. E também, quando tiver algum comentário, alguma matéria de jornal falando dessa pesquisa, a gente vai colocar lá. E já no nosso canal do Zap também, se você não está, entra lá a gente só consegue colocar link da análise, tá? E aí depois eu vou aqui para o segundo turno, né? O que a gente colocou claro entre Jair Bolsonaro e Lula. Quando a gente olha esse estudo aqui, aí a gente tem uma diferença que é Jair Bolsonaro com 43,8, Lula com 41,5, 12,1 nenhum e 2,6 não sei. Tá? Então, vamos lá. Quando você olhou ali o primeiro cenário, os votos de Zema, ele vai um pouquinho para o Lula, mas vai um pouquinho a mais para o Bolsonaro. Quando a gente olha o do Ratinho, a mesma coisa, do Caiado, a mesma coisa. Então, aqui, primeira coisa que chama atenção, Jair Bolsonaro preso, ele continua e tem uma votação muito grande. Tá? Ele tem uma votação muito grande. Então, esse voto, as pessoas confiam em Jair Bolsonaro, o herdeiro dele certamente levará uma vantagem entre os outros que colocarão seu nome. Tá? Certamente levará. E Lula tem o governo na mão. Falei, não sei se você viu o vídeo de avaliação do governo, eu fiz um comentário que eu prestaria atenção na avaliação do presidente Lula, e tem uma avaliação hoje pelos dados e estudos do IBESP, tá? Não, dados internos, aqui a gente monitora a relação que existe entre aprovação e eleição. Tá? Quanto mais aprovado, mais chance eu tenho de vencer a eleição. E no caso aqui do presidente, ele está numa aprovação hoje que já começa a tomar cuidado para uma reeleição. Tá? E se for um herdeiro, pior, porque eu também comento lá, porque existe uma desvantagem de menos 30% de chance de vencer a eleição. Tá? Eu fiz comentário nos outros vídeos, mas aqui eu já deixo claro. Quando a gente olha na página que a gente vem desde março de 2025, ali, vem desse segundo turno aqui, em quem você votaria se fossem os dois, Bolsonaro vem desde agosto de 2025, ele vem crescendo, tá? Então ele tinha 37, foi quando ele passou na frente de Lula, 37 foi para 42, 42 foi para 43,8. Lula de 28 em agosto pulou para 40, grudou e está com 41. Então aqui me vem caindo nenhum, eu não sei. As pessoas estão se definindo mais entre esses dois personagens políticos brasileiros, são enormes, né? São grandes personagens políticos. Né? Eu tenho certeza que todo político do Brasil gostaria de ter esse patrimônio que eles têm de votos. Tá? E aqui é um elogio realmente aos dois. E não se elimina, fica muito claro, que você não elimina uma liderança simplesmente prendendo essa liderança. Isso não aconteceu com o Lula, quando foi preso, e não está acontecendo com o Bolsonaro. Talvez, eu tenho que falar para vocês que eu tenho certeza do que eu estou falando, porque eu fiz isso em pesquisa, eu estou colocando talvez, mas eu vou falar a verdade. A vitimização de Bolsonaro vai trazer muito mais votos do que tirar. Tá? Então tem isso, tem muita gente que não é bolsonarista que começou a olhar o Bolsonaro com outros olhos. Tá? Começou a olhar Bolsonaro e começou a ter assim, poxa, talvez os crimes, entre aspas, que Bolsonaro cometeu, porque já estão questionando a questão de crimes, tal, né? Aí é um processo que eu não vou entrar nisso, porque eu tenho a minha opinião que fica dentro da minha casa, mas as pessoas estão começando a pensar assim, poxa, será que é plausível isso aqui que estão fazendo, né? E aí a gente começa a perceber isso em pesquisa, tá? O que seria natural? Poxa, Bolsonaro e Lula, não vou votar no Bolsonaro, ele nem candidato vai ser, mas estão votando. Para variar, o Lula vence no Nordeste, o Bolsonaro vence nas outras regiões. Para variar, o Lula vence entre as mulheres, e também ali conforme envelhece, vence entre as pessoas de ensino fundamental, vence entre as pessoas mais pobres. Tá? Então aqui é um ponto interessante. Isso é uma pesquisa, não sei de que instituto, eu peço desculpa, deveria que citar o nome, mas eu não sei, que 90% de quem votou no segundo turno de 2022 não está arrependido. E é verdade isso, quando a gente olha a nossa pesquisa aqui, quem votou em Jair Bolsonaro em 2022 no segundo turno, 87,8% agora vota em Bolsonaro, e quem votou em Lula, 91,3% vota em Lula. Então realmente fica ali entre os mais
as pessoas não estão arrependidas, né? Aqui a gente tem um outro dado que é o índice de dependência governamental, que se você acompanha a gente sabe disso, a gente todo ano, toda pesquisa, aliás, é um dado que a gente adotou aqui, porque a gente tem muita dificuldade em entender a renda das pessoas, porque as pessoas não querem falar, porque como é renda familiar, as pessoas têm dificuldade de somar sua renda, e terceiro ponto, porque as pessoas às vezes falam de forma, qualquer jeito, né? E aí, como é que eu confio nisso? A gente criou o índice de dependência governamental. Se você é prefeito, é interessante você saber qual é o índice de dependência governamental que vocês têm na sua cidade, tá? É muito importante isso. Então a gente vê que é o baixo IDG, aquela pessoa que não depende diretamente do governo, tá? E o alto IDG é aquela pessoa que tem total dependência do governo, ou é BPC ou é Bolsa Família, depende da saúde pública, da educação e por aí vai. E o médio dependente é que tem algum tipo de dependência, tá? Fica claro aqui que quanto mais as pessoas dependem do governo, menos votam em Jair Bolsonaro. Para você ter uma ideia, a pessoa que não é dependente do governo, o baixo IDG, 52,1% vota em Bolsonaro. O médio IDG cai para 43,3% e o alto IDG, que é aquela pessoa que depende totalmente do governo, 26,4%. Tá? Então vai caindo de 52 para 26, a metade. Tá? Cai pela metade. Quando a gente vê o Lula, o baixo IDG, que é aquela pessoa que não depende do governo, 34% vota em Lula. O médio IDG, que tem dependência relativa, 41%, subiu um pouquinho. E o alto IDG, que é aquela pessoa que depende totalmente do governo, 59,1% vota no Lula. Tá? Então, assim, está muito claro o eleitor de Lula. Mulheres, mais velhos, que estudarão menos e que dependem totalmente do governo. Como que eu rompo esse patrimônio do Lula? Tá? Como que eu rompo? Eu já falei, espaço na TV, capilaridade, tá? Em todas as cidades você ter lá um cara espalhando um jornalzinho, falando, olha, cuidado com isso, tal. O governo pode errar, né? O governo pode começar a cortar muito Bolsa Família, corta a Bolsa Família de um cara, aí o cara vai lá e conta para outro, pô, o governo está não sei o quê, nunca mais eu voto nele. Pode acontecer isso, mas no ano eleitoral, 2026, certamente isso não vai acontecer. Né? O governo a gente sabe como que é, eu participo já há um tempinho já de eleição. No ano eleitoral, o prefeito, o governador, o presidente faz loucura financeiramente para se reeleger. Depois, aí já viu, né? Depois, quando chegar 2027, a gente vai ver o que aconteceu. Né? Não importa quem ganhar, 2027 a gente deve ter problemas, porque o governo que não está com a situação financeira boa vai fazer loucura e depois, amigo, quando chegar lá, a gente vai ver o que acontece. Tá? Então, se você quer ver essa pesquisa, por favor, entre no nosso canal no nosso canal aqui do Telegram, vai lá, dá uma olhadinha na pesquisa tal, pelo canal. E para terminar isso aqui, esse vídeo rapidamente aqui, toda pesquisa a gente vem medindo aqui o análise do perfil ideológico, como eu já falei para vocês, a gente divide entre bolsonaristas, lulistas e anti-bolsonaristas e anti-lulistas, tá? O que deu nessa pesquisa aqui, tá? Nessa pesquisa desse mês aqui, pode mudar sempre alguma coisa. Deu 18,6% de bolsonaristas, 19,5% de lulistas. Então, quando você fala com um bolsonarista, a pessoa fala, não é possível, nunca vi um lulista. Tá aqui, 19,5% fala, eu sou lulista e bate no peito. 18,9%, a gente, em cima dos estudos, a gente não pergunta, aqui não é uma crítica aos outros institutos, mas eu pergunto assim, você é de direita ou de esquerda? Eu quero falar, sou de direita. Aí a pessoa concorda com várias pautas que são de esquerda. E é a mesma coisa, eu sou de esquerda, e a pessoa concorda com várias pautas de direita. Então, o que a gente faz? A gente entende em quem vota e depois a gente entende a convicção desse voto. Tá? A gente faz outras perguntas. Então, 18,9% é antipetista convicto, 6,3% antipetista volúvel, 14,7% isento, 4% antibolsonarista volúvel, 18,1% antibolsonarista convicto. Tá? Então você também pode ver esse dado. E aqui eu quero deixar claro para vocês, né? Percebe que já existe uma massa de lulista e bolsonarista. Quem é que é mais... o antipetista convicto, ele vai votar num cara que tem mais chance de ganhar ou num cara que tem uma pauta que é mais antipetista? O cara que quer ganhar voto do Lula, porque o do lulista ele não vai tirar,
ele vai votar no cara que é mais antibolsonarista. Vai ter alguém que é mais antibolsonarista que Lula? Vai ter alguém mais antipetista que Bolsonaro ou Flávio Bolsonaro? Percebe que as coisas começam a se estreitar, né? Aí a gente tem ali, mas eu vou pegar aquele isento. Aqui a gente tem, se a gente somar o antipetista volúvel, 6,3. Se a gente somar com o antibolsonarista volúvel, 4, a gente está falando de 10,3. Se a gente somar com os isentos, 14,7, nós estamos falando de 25%. Esse dado, se eu não me engano, foi o mesmo dado do mês passado. 25% é o número exato de pessoas que se abstiveram, que anularam o voto ou votaram em branco em 2025. Então percebe, quem é o candidato agora, ele não vai conseguir, claro, se fosse assim, todo mundo que é antipetista volúvel não vai votar em ninguém, não é isso. Mas assim, um pouquinho vai votar. Muita gente fala, não vou votar em ninguém, estou cansado e tal. Agora, quem vai ser mais antipetista que Flávio Bolsonaro? Quem será? Quem será mais antibolsonarista que Lula? Ou o seu candidato ali, o Lula vai falar, não vou concorrer, vou fazer 80 anos, estou cansado e tal, não quero correr risco de perder e terminar minha carreira com uma derrota. Vou colocar lá Fernando Haddad. Está aqui. Quem vai ser mais antibolsonarista que Fernando Haddad do PT, número 13? Quem? Então, o que eu quero dizer para vocês é que existe uma avenida no meio, mas que é uma avenida com muito buraco. É difícil andar nessa avenida, tá bom? Então, na próxima pesquisa, desse ano aqui, a gente vai terminar com uma pesquisa interessante, falando um pouquinho sobre 2026, e aí eu me despeço de vocês, tá bom? Um grande abraço e até a semana que vem.